Dá uma olhada nessa notícia aqui, ó. G1. Caso Master. Irmã de sicário ameaçou revelar arquivos capazes de acabar com a família de Vorcaro. Mostra PF. Olha, é grave essa notícia porque mostra que a irmã de sicário tinha provas que poderiam acabar com a família de Daniel Vorcaro. Mas que isso representa num dia como hoje? Que isso aqui está acontecendo? Gilmar Mendes libera julgamento de pai de Vorcaro. Olha, para mim, essa notícia aqui, vazada para Andréa Sadi, da Globo News, foi para melar isso daqui. E nesse vídeo, eu vou te mostrar o porquê eu estou com uma séria desconfiança que isso pode ter acontecido. Eu sou Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos entender essa história. Vamos lá. G1. Caso Master. Irmã de sicário ameaçou revelar arquivos capazes de acabar com a família de Vorcaro. Mostra PF. Mostra PF. Presta atenção nesse detalhe. Trocas de mensagens captadas pela Polícia Federal mostram que Joana Mourão e a mãe do sicário, Denise, foram abordadas por integrantes da organização criminosa chefiada pelo ex-banqueiro para que ficassem em silêncio. E elas ficaram em silêncio. Você não viu a irmã do sicário falando nada, né? Que comprometesse a família de Daniel Vorcaro. Por quê? Porque devem ter silenciado a irmã do sicário. O sicário, você lembra, é aquele funcionário, faz tudo do Daniel Vorcaro, que tirou a própria vida nas dependências da Polícia Federal assim que foi preso naquela operação, né? Vamos entender essa história aqui. Joana Mourão, irmã de Luiz Felipe Mourão, conhecido como sicário, ameaçou revelar arquivos capazes de acabar com a família do ex-banqueiro preso Daniel Vorcaro, segundo documentos da Polícia Federal obtidos por Andréa Sadi. De acordo com a investigação, integrantes da organização criminosa chefiada por Vorcaro atuaram para tentar comprar o silêncio dela. Compraram o silêncio dela, né? O documento foi produzido pelos investigadores e enviado ao ministro relator do caso Master do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Nesta terça-feira, o ministro retirou o sigilo do documento. Olha, tem a mão do ministro André Mendonça aí, que, no meu entendimento, acabou com os planos de Gilmar Mendes para soltar o pai do Vorcaro e o primo dele. Olha, foi uma tacada de mestre, eu vou te explicar. Vamos entender primeiro aqui a história. Sicário foi preso em março deste ano durante a terceira fase da Compliance Zero. Ele foi apontado nas investigações como o braço direito de Daniel Vorcaro. Segundo a PF, ele tinha papel central na organização criminosa, atuando em monitoramento de alvos, extração ilegal de dados e ações de intimidação. Ele morreu após prisão e os laudos da perícia apontaram suicídio. Segundo a PF, após a prisão e morte de Luiz Felipe, o sicário Mourão, Manuel Mendes Rodrigues, conhecido como Manolo, braço direito do pai de Daniel Vorcaro, o Henrique, atuou de maneira ativa para viabilizar recursos financeiros para a família Mourão, que estava com dificuldades financeiras desde a prisão do sicário. Você viu, né? Que eles se movimentaram aí para pagar o que a irmã do sicário estava pedindo para que ela não falasse o que ela descobriu na nuvem do celular do irmão. Nas mensagens interceptadas pela PF, Joana cobra interlocutores de Vorcaro por suas dificuldades financeiras.
Em uma delas, relata que nos dias seguintes teria de arcar com uma parcela de 40 mil de um financiamento, além da prestação da casa onde mora. Estou desesperada já, afirmou. Após esse contato, Manolo passa a tratar do assunto com Keyson Moreira, primo de Joana. Em uma das conversas, Keyson diz: vou na mãe dela, que essa menina é descontrolada. A PF também destaca a relação entre Vorcaro e Manolo, apontado como integrante da chamada turma. Lembra daquele grupo que tinha, né? O Sicário e uma turma, né? Faziam parte desse grupo aí que intimidava as pessoas. Grupo responsável por ameaças, coerções e levantamentos clandestinos com participação de operadores ligados ao jogo do bicho. Segundo os investigadores, Manolo liderava esse braço da organização e atuava como aliado próximo do ex-banqueiro. Você vê que não é só uma fraude financeira, né? Essa turma aqui era da pesada mesmo e era um grupo, uma facção, né? A investigação afirma que Manolo era usado como instrumento de pressão física e moral a favor dos interesses da família Vorcaro. Segundo a Polícia Federal, sua reputação no meio da contravenção era explorada para conferir credibilidade às ameaças e intimidar as vítimas. Ele era ligado com o jogo do bicho, né? Diante das ameaças feitas por Joana, Manolo sugeriu um encontro presencial marcado para 28 de abril de 2026, agora, né? Há pouco tempo. De acordo com os investigadores, Joana estava acompanhada da mãe, Denise. A conclusão se baseia em mensagens enviadas por Manolo a Henrique Vorcaro, nas quais ele relata estar reunido com a mãe, perdão, e informa quando deixa o local. Em uma das mensagens, Manolo escreveu ao pai de Vorcaro: Henrique, boa noite. Estamos conversando com a mãe aqui. Vamos passar os contratos dos ativos pertinentes ao nosso amigo para o nome dela, mãe, para resolver a questão. Então, eles já estavam negociando o silêncio, né, da mãe do Sicário, e esse silêncio foi comprado pelo pai do Vorcaro. PF destaca ainda que a reunião terminou por volta das meia-noite e 38. Nesse horário, Manolo enviou uma nova mensagem a Henrique Vorcaro. Saí agora, amanhã conversamos. Mesmo após o encontro com Manolo, Joana continuou, segundo a PF, ameaçando divulgar documentos que comprometeriam a família Vorcaro. De acordo com a investigação, em 7 de maio de 2026, Joana enviou a Manolo uma mensagem com o link de uma publicação no Instagram sobre a prisão de Felipe Cansado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro. Na sequência, ela afirmou que pretendia expor Henrique Vorcaro. Já foi o filho, um genro, hoje o sobrinho. Do que depender de mim, HV será o próximo. Domingo já coloco tudo no Fantástico e no Cabrini dessa família maldita, escreveu Joana em mensagem interceptada pela PF. Olha, você não viu nem no Cabrini, nem no Fantástico, que o dinheirinho caiu na conta dela, né? Segundo investigadores, a sigla HV é uma referência a Henrique Vorcaro. Em 12 de maio de 2026, Joana enviou mais uma mensagem a Manolo. Nela perguntou sobre a formalização de um contrato. Bom dia, como você está? Tudo certo? Que dia posso assinar o contrato? Sabe se já está pronto? Me liga quando puder, por favor. Você viu aí que com o Manolo, ela... Tudo bem, espero que sim, não sei o quê, né? Segundo a Polícia Federal, a mensagem faz referência à participação de Joana no quadro societário da JM Consultoria em Participações Imobiliária Limitada. Ao consultar os registros da Receita Federal, os investigadores verificaram que Joana Machado de Moraes Mourão figura como sócia administradora da empresa, cujo capital social é de 1 milhão. Olha, não quer dizer que a empresa tenha só 1 milhão, tá? Aqui é só o capital social.
Até o momento, a PF não confirmou se o contrato mencionado na conversa chegou a ser assinado. Para os investigadores, porém, as movimentações podem indicar uma possível prática de lavagem de dinheiro. A suspeita é que recursos obtidos por Sicário como contrapartida por crimes que teria cometido a mando de Daniel Vorcaro estivessem sendo repassados à mãe e à irmã dele. Então, elas eram as laranjas do Sicário, né? Falecido. Faleceram com ele, né? Procurada pela reportagem, a defesa de Henrique Vorcaro afirmou não ter tido acesso ao relatório. Ressaltou, no entanto, que eventual cobrança se relaciona a créditos aos quais Felipe Mourão teria direito, em função de relações comerciais já esclarecidas ao relator do inquérito. E isso nos leva à próxima aba. Aqui o Samuel Puncher, do Metrópolis, traz uma print, né, dessa conversa, onde a irmã do Sicário negociava aí o seu cala-boca, né? Revista Oeste. Olha, presta atenção nisso aqui. Gilmar Mendes libera julgamento de pai de Vorcaro. Segunda turma do STF decide nessa terça, hoje, sobre a manutenção da prisão de Henrique Vorcaro. Empate favorece a defesa. Se empatar, eles estão livres. Ele, o pai e o primo. Olha, na segunda turma são Fux, o André Mendonça, Cássio Nunes Marques, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, que está impedido de votar por conta de sua relação com Daniel Vorcaro. Tayaya, lembra disso, né? Olha, o André Mendonça e o Fux, vou votar para os dois ficarem em cana. O que o Gilmar Mendes está tentando? Fazer a cabeça de Nunes Marques para que ele vote a favor da prisão domiciliar ou até a liberdade, sei lá, né? Porque aí seria um empate. E o empate favorece a defesa. Mas por que tanto o Gilmar Mendes defende seus amigos de toga, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes? Olha, muita gente se pergunta isso daí. A imprensa fala, é para preservar o STF, isso daí é para preservar a história do STF. Eu não acredito nisso. Para mim, Gilmar Mendes está nesse caso também até o pescoço. E nos leva à próxima aba, ó, dá uma olhada. G1. Política. Gilmar Mendes vota para soltar primo de Vorcaro e pôr prisão domiciliar para pai do banqueiro. Entendeu o que eu te falei agora? Ministro votou para que primo de Daniel Vorcaro seja proibido de falar com outros investigados e o pai do banqueiro use tornozeleira eletrônica e cumpra outras medidas cautelares. Olha, é para soltar. E olha, por que disso daqui ter o André Mendonça ter tirado o sigilo disso daqui? Para melar o que Gilmar Mendes estava tentando fazer. Nos leva à próxima aba. O antagonista. PF vê risco de obstrução e pede prisão de Felipe Vorcaro, outro primo do Daniel Vorcaro. Isso hoje, tá? Em manifestação ao STF, investigadores citam fuga antes de ação policial, recusa em desbloquear celulares e novas movimentações financeiras após avanço da Compliance Zero. Ele continua agindo em nome do tio e do primo. E aí, meu amigo, nesse julgamento que acontece nesse momento que eu gravo aqui esse vídeo, o André Mendonça foi criticado por Gilmar Mendes, né?
falou que as prisões dele preventivas, né? Aí o André Mendonça perdeu a paciência com o Gilmar Mendes e soltou essa daqui. Minha única pretensão aqui é aplicar a lei. Vossa Excelência tem razão, não se prende para delação. Seria abjeto fazer isso. E eu não me presto a trabalhos abjetos. Se prende se está praticando crime, se está obstruindo a justiça, se está tentando ocultar provas, se há uma continuidade delitiva. Para isso se prende. Olha, isso aqui não foi uma indireta só para o Gilmar Mendes, foi uma indireta para o Alexandre de Moraes, para essa turma toda dessa banda podre do STF. Vale lembrar a prisão e depois a delação do Mauro Cid, a prisão de Felipe Martins, que está preso até hoje, né? Eles estavam esperando que ele também delatasse o ex-presidente Jair Bolsonaro, só que se estreparam. E por isso, Felipe Martins continua preso por uma viagem que ele nunca fez para os Estados Unidos. E isso daí ainda vai dar confusão para o ministro Alexandre de Moraes, porque essa história aí também é feia. Tem aquela do Rumble, do Truth Social, mas essa daí também vai pegar o ministro Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos. Agora, outro trecho em que o ministro André Mendonça, também aqui do Sam Puncher, tá? Que eu estou trazendo os vídeos dele. Ó. Mendonça diz que irmã de sicário teve acesso a dados do iCloud do celular do irmão que a PF ainda não conseguiu acessar. Em seguida, lê troca de mensagens. Destruir de vez com a menina não custa. Foi uma ameaça que fizeram para irmão do sicário, né? Dá uma olhadinha nesse trecho também e eu vou comentando. Diz Manuel, se eu for, eu tenho que levar ele junto. A Joana teve acesso ao material que está nas nuvens. Nós não conseguimos ainda, a Polícia Federal não conseguiu ainda acessar os dados do sicário, não conseguiu acessar o celular do sicário. Mas a Joana, a irmã, teve acesso ao material que está nas nuvens. E ela diz que esse material acaba com a família inteira. Diz o Keyson, aqui, com Manuel. Irmão, primo da Joana. Irmão, vou marcar um café da tarde, então, para a gente levar ela. Porque passou a noite em claro abrindo o iCloud. O iCloud dele, do irmão sicário. Aí viu coisa demais. Aí tomou um remédio aqui agora. Falou que não tem condições de ir. E o que é isso? Esperar ele responder para a gente já ter um relacionamento, um contato com ele também. Entendeu? Que é isso? Em relação à prima. Falando com o Manuel, ela falou demais. O Manuel, eles estão cheios, também acho, eles estão cheios de problema do mais alto nível, para ela pôr ela no meio da delação, por exemplo, e destruir de vez uma menina não custa. Se ela abrir o bico, vão destruir com a menina. Não custa. Uma ameaça velada, né, de sumir com a irmã do sicário por conta das ameaças dela em contar tudo. É hora de sentar, acalmar e alinhar. E parece que alinharam, né? Porque ela não apareceu nem no Fantástico, nem no Bate, nem no Cabrini. Então, deve ter sido paga, né? E olha, para terminar esse vídeo de hoje, mais um trecho aqui do ministro André Mendonça, agora, há poucas horas, no julgamento, né? Se liberam ou não o pai e o primo do Vorcado. Diz que custou a acreditar no suicídio de sicário. Acho que não foi só ele, não. Todos nós ficamos desconfiados, né? Foi suicídio ou suicidado? Transferências de presos. Eu me lembro, foi um choque para todos nós, a morte do senhor Felipe Mourão, conhecido como sicário. Me custou acreditar que fosse um suicídio. Infelizmente, eu tive que ver a cena, uma cena dura, doutora Cláudia. Ver um ser humano tirando a própria vida. Essas imagens, elas nunca foram divulgadas, né? A Polícia Federal diz que tem essas
essa filmagem do momento onde o sicário tira a própria vida, e aí o ministro André Mendonça confirmando que essas imagens realmente existem. Lamentável, mandamos investigar, ministro Cássio, com a suspeita de que pudesse ter sido uma queima de arquivo, alguma coisa do tipo, mas todos os indicativos até agora da Polícia Federal indicam que não foi isso, que foi um ato voluntário dele. As razões nós não sabemos ao certo, mas não há um elemento de instigação que tenha sido verificado para a prática de um ato atentatório contra a própria vida. Naquele momento, a Polícia Federal, muito preocupada, entra em contato com o meu gabinete, comigo. Como nós não sabíamos, o que se sabia, ministro Cássio, é que havia envolvimento de um crime organizado pesado, uma turma com um sicário, com policiais federais infiltrados na organização criminosa, com um grupo de hackers, ainda todos desconhecidos. Era com o risco da... Percebeu o que ele falou? Que haviam policiais federais infiltrados ajudando essa organização criminosa. Integridade física de Daniel Vorcaro. E num ato momentâneo, a Polícia Federal pede para que ele vá para um presídio federal, porque não se sabia a penetração desse crime organizado todo. Às vezes é uma comida envenenada, às vezes é uma água, e se apaga uma pessoa, ou se apaga um arquivo. Tomei a decisão única e exclusivamente para preservá-lo, naquele momento. Uma decisão dura, mandar para o presídio federal. Tomo a decisão, chamo os advogados e digo o seguinte para os advogados. Diante do quadro atual, se os senhores têm segurança da integridade física do cliente dos senhores, em um outro local eu transfiro. E que o motivo da transferência do Daniel Vorcaro para outro presídio, que ele estava preso na Papuda, num presídio comum, né, e foi depois lá para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, na mesma cela onde Jair Bolsonaro ficou preso também. O motivo era para preservá-lo, porque o ministro André Mendonça desconfiava que estavam tentando eliminar o problema pela raiz, né? Nós já vimos esse filme acontecer no Brasil várias vezes. Olha, o ministro André Mendonça está de parabéns, uma pelo vazamento dessa notícia aqui, e acabou melando isso daqui. Gilmar Mendes já tinha tudo pronto para liberar todo mundo. E nessa tentativa louca do STF acabar com esse caso master e que acabe em pizza, né? Mas o ministro André Mendonça foi rápido, divulgou para a pessoa, não sei se é a certa, mas para Andréa Sadi, que já de pronto colocou isso no ar e melando essa possibilidade aqui, ó, né? O Gilmar Mendes já tinha até votado para soltar o primo do Vorcaro. Parabéns para o ministro André Mendonça. Jogada de mestre. O Brasil precisa saber da verdade no caso Master, o maior crime financeiro da história do país. Para você ver, né? Sempre quando a esquerda está no poder, esses escândalos acontecem no Brasil. Foi assim com o Mensalão, Petrolão, INSS e também com o Banco Master. Vamos ver aí. O julgamento ainda continua. E eu volto para te mostrar o que aconteceu, qual foi o resultado. Mas, pelo jeito, o Cássio Nunes Marques deve selar o destino deles aí e manter o pai e o primo de Vorcaro na cadeia, onde é o lugar deles, né? E a gente se encontra no próximo vídeo. Obrigado por assistir o vídeo até o final.